Ué. Ok. Tá bom. Vamos lá, então. Ai, ai. Então, revisão do Enem. Vamos lá. Definição do que é ponto material corpo extenso. Eu tinha comentado algumas 2, 3 aulas atrás o seguinte, ó, ponto material ou partícula é aquele quando o tamanho é desprezível em comparação com a distância envolvida. Ponto material tem tamanho desprezível, porém a massa não é. Tá? Corpo extenso é quando as dimensões do corpo são relevantes para o equacionamento do movimento. Exemplificando, ó, um automóvel, uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Distância muito grande. O automóvel tem o quê? 2 metros de comprimento. Quando a distância é muito grande, esse 2 metros não vai fazer diferença. Então, ele é tratado como um ponto. Tá? Eu desconsidero o tamanho dele. O mesmo automóvel fazendo manobras numa garagem, ele é considerado corpo extenso, porque daí agora a distância que ele percorre é pequena, perto do tamanho dele. Tá? Então, eu sempre vou olhar para um corpo e eu vou falar o que está acontecendo com ele, porque se eu não souber o que está acontecendo, eu não sei dizer se eu vou considerar ele só um ponto ou se eu vou considerar ele um corpo. Tá? Eu preciso saber mais informação, o que está acontecendo com ele. Ó, um atleta disputando uma corrida de São Silvestre. A extensão dessa corrida é de 15 quilômetros, é muita coisa, 15 mil metros. Uma pessoa de 2 metros, ela vai ser tratada como um ponto material. Agora, o planeta Terra, no movimento de translação. A Terra, você pensa, a Terra é gigante, então eu tenho que considerar ela um corpo. Mas, na verdade, ela se propaga, a distância que ela percorre é tão grande quando ela gira em torno do Sol, que eu considero ela o quê? Um ponto, tá? Então, planeta Terra em movimento de rotação. Agora não, a Terra está girando em torno do próprio eixo. Ela não percorre uma distância muito grande, então ela é considerada um corpo. E assim por diante. Então, ó, conceito, ponto material, é aquele que as dimensões são desprezíveis em relação às distâncias envolvidas. Corpo extenso é qualquer corpo cujas dimensões são relevantes em relação ao fenômeno estudado. Tá? Então, o que é um ponto material, um corpo extenso? Vai depender do que está acontecendo, das distâncias envolvidas com aquele corpo. E daí aqui eu tenho já um exercício. Ó. Agora, na tabela a seguir, apresente uma situação em que cada corpo ou objeto possa ser classificado como ponto material ou corpo extenso. Então, eu quero que cada corpo seja ponto material e corpo extenso. Então, elefante numa viagem, ó, é um ponto material. Mas o elefante sendo transportado num caminhão de zoológico, ali dentro do caminhão, o tamanho dele vai fazer diferença para mim. Uma abelha voando de uma flor em flor, o tamanho da abelha e de uma flor para flor é um ponto material. Já a abelha operária ali trabalhando, elaborando mel na colmeia, eu considero ela um corpo extenso. Distância pequena, corpo extenso. Distância grande, ponto material. Terra em translação, material. Terra em movimento de rotação, corpo extenso. Pessoas numa maratona, elas percorrem uma distância muito grande, ponto material. Pessoas executando saltos giratórios, acrobacias, elas percorrem distâncias pequenas, então ela é um corpo extenso. Caminhão em uma longa viagem, material, caminhão estacionando, corpo extenso. Uma aranha, aqui tem uma aranha, olha só. Uma aranha num deslocamento de alguns metros entre duas árvores. Aranha pequenininha, alguns metros entre árvores, o tamanho dela não vai fazer diferença para mim, ela é um ponto material. A aranha tecendo a teia, ela vai ser considerada um corpo extenso, porque ela vai caminhar pouco, ela vai percorrer uma distância pequena. O atleta numa corrida, mesma coisa que numa maratona, né? Ponto material. E um atleta num salto em altura, daí é corpo extenso. Então, o mesmo objeto pode ser ponto material, pode ser corpo extenso, vai depender do quê? Da distância que ele está percorrendo ali na execução do que está sendo pedido no exercício. Tá?
Agora, a relação com o conceito de repouso ou movimento. Conceito de repouso, uma partícula só vai estar em repouso para andar do referencial quando a sua posição fica invariável. Isso é, as três coordenadas x, y, z permanecem constantes. Agora, o conceito de movimento. Uma partícula está em movimento para um dado referencial quando sua posição varia no decorrer do tempo. Isso é, pelo menos uma das coordenadas, ou x, ou y, ou z, pelo menos uma delas tem que estar variando. Tá? Repouso e movimento são conceitos relativos, isso é, dependem do referencial adotado. Quando eu falo que um objeto está em movimento, eu preciso falar em que referencial ele está em movimento. Porque, ó, imagine que um carro está a 100 km por hora. Não tem um carrinho indo, aqui está o meu carro, a 100 km por hora. Tá indo para cá, 100 km por hora. Daí você fala, então ele está em movimento. Depende, porque se eu tiver um outro carro aqui, também indo para a direita com a mesma velocidade, entre eles, o carinha azul vai olhar para o vermelho e vai achar que esse cara aqui está parado, porque eles não vão se distanciar entre si. Então, entre eles, um olha para o outro e fala, ele está parado, está em repouso. Tá? Então, o conceito de repouso ou movimento depende do que está acontecendo, depende do referencial adotado. Em relação ao chão, eles estavam em movimento, mas um em relação ao outro, daí eles estão parados. Então, não existe um repouso absoluto ou movimento absoluto, porque depende do referencial adotado em si. Tá? Então, depende do referencial. Exemplo. Aqui eu tenho um ônibus indo com 80 km por hora, um carrinho a 80, Fernando que está parado no chão, André que está parado no chão. Reveja a figura anterior sobre movimento e repouso e responda os seguintes itens. Fernando está em movimento ou em repouso? E aí, o que você acha? Fernando, esse cara aqui, está em movimento ou em repouso? O Fernando está dentro do ônibus. Não, o Fernando é esse cara aqui, ó. Ele está em repouso? E ele está em repouso, você acha? Porque ele está no chão. E você, Caio, o que você acha? Depende do referencial. Perfeito. Ó, Miriam, imagine que você está aqui no ônibus. Aqui está a Miriam. Tá? Se você olhar por esse referencial, você está no ônibus. Tá? Se você olha para o Fernando, você vai ver ele parado? Você vai ver o Fernando aqui, ó, passando por você. Então, daí, para você que está no ônibus, você vai ver o Fernando fazendo isso, ó, indo para lá. Então, para quem está se movimentando, quem está no referencial em movimento, o Fernando e o André estão passando por vocês. Então, depende do referencial, tá? Depende completamente do referencial. Então, tá? Exemplo, ó, imagine que o Fernando olha para o Léo. Ele vai ver o Léo em movimento. O Fernando olha para esse carro aqui. Ele vai ver o carro em movimento. Então, para Fernando, o Léo está em movimento e esse carro está em movimento. Agora, imagine que o Léo olha para esse carro aqui. Ele vai ver o carro em movimento ou parado? Movimento. Mas, ó, os dois estão com a mesma velocidade. Parado. Então, os dois, o ônibus está indo, o carro está indo, mas entre eles não se afastam nem se aproximam. Então, o cara que está no ônibus olha para o carro e, para ele, eles estão, ó, sempre na mesma distância. Então, vai estar parado. Tá? Então, depende do referencial. Se o exercício não deu referencial, ó, Fernando está em movimento ou repouso. Em que referencial? Se ele não deu, você não sabe responder. Tá? Não consegue responder, não.
Deixa eu colocar uma outra alternativa aqui, ó. Vamos lá. Para quais referenciais o carro está em movimento? Diga aí. Quem olhando para o carro vai ver o carro em movimento? Quem tá na calçada. Quem não tiver com a velocidade do carro. Então, André e Fernando, tá? Para Fernando e André, que estão parados sobre a calçada. Perfeito. Para outro referencial qualquer, fixo sobre o solo, também haveria uma situação de movimento do carro. Então, se tivesse uma outra pessoa aqui no chão, ia ver o carro se movimentando, tá? Para quais referenciais o carro está em repouso? E aí? Para quem estiver dentro do ônibus. Quem estiver dentro do ônibus. Porque o fato deles estarem indo com a mesma velocidade, entre eles estão parados. Então, qualquer pessoa que esteja aqui dentro do ônibus vai olhar para o carro e vai ver o carro que não sai dali. Está sempre ali na frente, sempre a mesma distância. Tá? Perfeito. Então, para Léo e para o ônibus, né, ou qualquer pessoa que esteja no ônibus, pois as coordenadas de posição do carro não se alteram com o passar do tempo nesses referenciais. Ok? Então, definição de repouso ou movimento depende do referencial adotado. Qual é o valor da velocidade de Fernando? É uma pegadinha, hein? E aí? Alguém sabe me dizer qual ou quais são as velocidades de Fernando? A velocidade do Fernando é a velocidade da Terra, né? Pode ser. Também é uma possível resposta. Ó, se o André olha para Fernando, ele vai ver a velocidade do Fernando como? Seria a velocidade dele? 0. Zero. Então, a velocidade do Fernando é zero. Essa é uma possibilidade. Se o Léo olha para o Fernando, ele vai ver a velocidade do Fernando como? 80 quilômetros. 80 quilômetros por hora. Tá? Para onde? Para trás. Né? Porque o ônibus está indo para a direita, então o Fernando está indo para a esquerda. Para o Léo, o Fernando que passa a 80 km por hora. Então, pode ser 0, pode ser 80, poderia ser a velocidade da Terra. Imagine que você está, sei lá, você está fora de órbita do planeta. Daí você ia ver Fernando passar com a velocidade de giro da Terra. Tá? Então, tem várias possibilidades de resposta aqui, visto que ele não deu referencial. Tá? Então, ó, depende do referencial. Para André é 0, situação de repouso. Já para o ônibus ou para o carro, ou para o Léo, que está tudo a 80 km por hora, vai ver o Fernando a 80 km por hora, na horizontal para a esquerda. A ideia é essa, ó, gente. Imagine que você está num carro a 100 km por hora, de repente passa um poste. Qual é a velocidade do poste? E aí? Eu estou no 100 carro, quilômetros estou no por carro a hora. 100 km por hora. Qual é a velocidade do poste? O que vocês responderiam no vestibular? 100 É quilômetros 100 por hora. quilômetros. Não. Depende. Ué, calma aí. Eu estou no carro a Ó, 100 quilômetros por hora. atentos a isso, porque pode ser uma... O Enem adora fazer essa pegadinha. Ó, eu estou a 100 km por hora. Passa um poste por mim. Qual é a velocidade do poste? Não sei. Porque qual é o referencial? O referencial é de alguém que está ali no chão, do lado do poste, daí o poste está parado. O referencial é para mim, no meu referencial, o poste passa 100. Mas se eu não falo para vocês o referencial, eu não sei. Eu não posso responder se eu não sei o referencial. Se a pergunta do vestibular é: eu estou a 100 km por hora, qual é a velocidade do poste? Para mim, a resposta está certa: 100 km por hora. Ok? Mas se ele não fala que é para mim, eu não posso responder, porque pode ser 0, pode ser 80 km, 100 km por hora, pode ser a velocidade de rotação da Terra, a de translação da Terra, pode ser um monte. Tá? Então, se eu não der o referencial, se o exercício não der o referencial,
você fica ali a cargo de... Tem milhões de possibilidades. Tudo bem? Entenderam essa lógica? Sim, sim. Ok. Então vamos lá. Para Léo, André está em repouso ou movimento? Vamos olhar para o Léo. Quem é o Léo? O Léo é esse cara. André. Agora, ó, ele deu o referencial para Léo, então o referencial Léo. O André está em repouso ou movimento? E aí? Está em repouso ou movimento, o André? Para esse carinha aqui, ó. Ele que está olhando o André. Está em movimento? Está em movimento. Com que velocidade? 80, né? 80. Por... Perfeito. Então, para o Léo, ele está em movimento para a esquerda a 80 km por hora. Tá? Notem que se o exercício só perguntasse assim, ó, André está em repouso ou movimento? Não sei. Depende do referencial. É para o carro? É para o ônibus e Léo? Ou é para o Fernando? Se ele não me der o referencial, eu não consigo responder. Tá? Mas aqui ele deu, ó, ele falou para o Léo. Então, ele apontou qual é o referencial. O Léo está em movimento em relação à Terra. Então, o Léo vai ver o André indo para a esquerda, aqui a 80 km por hora. Tá? Então, sem referencial, eu não sei se o objeto está em repouso ou está em movimento. Tipo, ó, a casa de vocês, ela está em repouso ou está em movimento? Depende de quem vê. Depende. Depende do referencial. Depende de quem vê. Se for um carro que estiver passando ali perto e olha para a tua casa, no referencial do carro ele vai ver a tua casa passando. Então ele vai ver a tua casa se movimentando. Se for para você que está parado na casa, que está parada em relação à Terra, você olha para a tua casa e fala, minha casa está parada. Tá? Então, se eu não falo referencial, depende. Tá? A palavra certa pode até ser uma questão do tipo, André está em repouso ou em movimento? E uma das alternativas vai estar escrito depende do referencial. Essa é a resposta, é a melhor resposta. Referencial. Porque se eu não dei o referencial para você, você não sabe se o carinha está assim ou assim, em repouso ou movimento. Tá? Eu preciso te colocar no referencial, senão eu não consigo responder isso. Tá? Isso é completamente conceitual, né? Mas, enfim. Agora vamos, considerando que foi estudado sobre referencial, um poste na rua pode estar em movimento? Justifique sua resposta. E aí, um poste na rua pode estar em movimento? Depende. Perfeito. Se você estiver parado na rua e olhar para o poste, ele vai estar em movimento? Para o seu referencial? Não, Não. Mas se você vai estiver ficar a parado. 200 km por hora dirigindo um carro e para o teu referencial, você olha para o poste e vai estar como? Vai estar em 200 km por hora. Vai estar a 200 km por hora. Então, sim, pois o movimento do poste depende do referencial. Então, se eu tiver um carro se movimentando ali, e no referencial do carro que está se movimentando, ele olha para o poste e fala, não, o poste se movimenta também. Tá? Então, para referenciais fixos na rua, ele estaria em repouso. Para referenciais relacionados a veículos dotados de velocidade, então qualquer coisa que tivesse velocidade em relação à rua, esse poste estaria em movimento. Então pode, tá? O poste pode estar em movimento, sim. Tá? Vamos lá. Trajetória. O que é trajetória? É um conjunto de posições, gente. Quando eu falo trajetória, eu estou marcando no espaço a posição de um corpo. Tá? Então, a posição que ele desenvolve no eixo X, Y, Z, tá? Nesse espaço tridimensional aqui da gente, né? Que é o nosso universo. Normalmente, o vestibular só trabalha com dois eixos, X e Y, para simplificar um pouco a vida do aluno. Mas é tudo tridimensional. Ó, essa caneta, ela pode ir no eixo X,
pode ir no eixo Y e ela pode se movimentar no eixo Z também, tá? Então, a priori é tudo tridimensional, mas o vestibular normalmente deixa só 2D, porque os alunos têm dificuldade em ver. Olha a trajetória aqui, esse sou eu, tá? Ó, lanço uma bolinha, estava com velocidade V. Joguei ela, ela vai subindo, chega no ponto mais alto, e daí depois ela começa a cair. Opa, foi muito rápido aqui. Tá. E daí caiu. Trajetória depende do referencial. Para mim, ó, que lancei a bolinha, eu vejo essa bolinha subir e descer. Para vocês que estavam assistindo tudo isso, vocês veem essa trajetória parabólica da bolinha. Então, a trajetória também depende do referencial. O professor só viu a bolinha subir e descer porque ele estava indo junto com a bolinha para a direita. Já vocês veem todo esse arco de parábola aqui, né? Uma trajetória parabólica. Então, eu vejo uma reta, vocês veem um arco de parábola, porque depende do referencial também, tá? Então, o referencial manda também na trajetória. Se eu mudo o referencial, muda a trajetória para mim, tá? Agora, variação do espaço. Vamos lá. Variação do espaço a gente chama de ΔS, também chamado de deslocamento escalar. Na física, sempre que vocês veem esse delta aqui, né, que significa variação, a gente está falando o cara final, no caso o S, menos o cara inicial. Tá? Então, delta de qualquer coisa na física é essa coisa final menos essa coisa inicial. Tipo, ó, variação da temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos o inicial, e assim por diante. Tá? Então, esse delta significa variação final menos inicial. Então, imagine que eu tenho um corpo aqui, ó, na posição menos 2 metros, é a diferença entre a posição final e a inicial. Então, ΔS é S final menos S inicial. Ou S menos S0. A gente, às vezes, não escreve o final, a gente só escreve S. E o S0 seria o S inicial, tá? É como a gente normalmente escreve. Então, final menos inicial. Distância percorrida já é diferente. Distância percorrida é a distância total percorrida, tanto na ida quanto na volta. Então, imagine que eu tenho um corpo, ó, ele está se deslocando, ele foi até o 5, no S2, e voltou e parou aqui. Ó. Vou voltar de novo a animação. Ó. De novo, saiu daqui, do espaço inicial. Foi lá no S2, e depois voltou até esse ponto aqui. Daí, eu vou escrever duas coisas. Primeiro, a variação do espaço e depois a distância percorrida. Aqui foi o início. Aqui foi o final do movimento dele. Variação do espaço é espaço final menos inicial. Quem é o espaço final? É 0. Quem é o inicial? Menos 2. Então, vai ficar 0 menos menos 2, que dá 2 metros. Tá? Menos com menos dá mais. Agora, olha a distância percorrida. A distância percorrida é o quanto eu andei na ida mais o quanto eu andei na volta. Pergunto para vocês, quanto eu andei na ida? 7 metros. 7 metros. E na volta? 5. Então, a distância é 7 mais 5, que dá 12 metros, tá? Distância percorrida e variação do espaço são coisas diferentes. A variação do espaço só olha o fim e o início. Ah, professor, mas foi até os 5 metros lá e voltou, importa? Não. E é isso daqui que está na fórmula da velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Não é essa distância percorrida. Tá? Então, o que importa é esse cara aqui, porque é ele que a gente vai fazer conta. O Enem sempre cai um exercíciozinho que tem velocidade média, ΔS sobre ΔT.
tá? Então, fiquem ligados nisso, que a chance de cair é muito, muito grande mesmo, tá? Então, variação do espaço que a gente usa, espaço final menos inicial. Não importa se ele passou pelo 5. Ele parou no 0 no fim, começou aqui no -2, então é 0 menos o inicial, que já era negativo, daí acaba ficando positivo aqui. Tá? Intervalo de tempo ou variação de tempo é a diferença entre tempo final e inicial. Delta T, tempo final menos tempo inicial, mesma ideia, T menos T0, tá? Que a gente usa isso aqui também na velocidade média. Opa, aqui era para estar escrito T, né, gente? Aqui é T, ó. Delta T é tempo final menos tempo inicial. Agora, vamos lá. Marina está sentada na poltrona de um trem que se movimenta com velocidade constante em relação à Terra. Pedro está fora do trem, observando passar parado em relação à Terra. Num dado instante, Marina joga para cima uma moeda, que após algum tempo cai na sua mão. Qual é a trajetória da moeda no referencial de Marina? Faça um desenho. Pessoal, você é a Marina. Vocês estão no trem. Vocês jogam a moeda, ela vai subir, subir, vai descer e vai cair na tua mão. Você que está no trem vai ver a moeda fazer que trajetória? Uma parábola ou uma linha reta para cima e para baixo? E aí? Tem duas possibilidades. Ou você vê isso aqui, ó, uma parábola, ou você vê a moeda subir e depois a moeda descer. Tá? Se a Marina está se deslocando junto com o trem, isso significa que ela não vê essa moeda se deslocando para a direita, no caso. Então, para ela vai ver um segmento de reta vertical. Em compensação, quem estiver parado lá do lado de fora, ela vai ver a Marina e o trem indo para a direita, e daí vai ver também esse arco de parábola aqui. Tá? Para ajudar a mostrar isso, ó, vou voltar aquele o professor jogando a moeda rapidinho. Ó, quero que vocês façam um teste aqui. Pensem que vocês são o professor que está jogando a bolinha. Olhem para ele, só para ele, e pensem, ele, como que ele vai ver a bolinha? Ó, ele lançou a bola subiu. A bola subiu ainda mais. Daí a bola começou a descer. Daí a bola desceu até a mão dele. Então, para o professor, ele só vê a bola subir e a bola descer. Para a gente que está parado aqui, olhando o professor passar, vê essa trajetória parabólica. Então, para o professor, vê uma linha reta, porque está na mesma velocidade da bolinha para a direita, e para quem está fora, vê esse arco de parábola aqui. Tá? Então, por isso que da resposta ali, ó, ela que jogou a moeda viu um segmento de reta, e para o Pedro que está parado no chão, cadê a resposta do Pedro? Não aparece mais. A resposta do Pedro é essa aqui, ó. É um arco de parábola. Tá? É um trecho, né, do arco de parábola. Ok? Vamos lá. A figura ao lado mostra o percurso de um motociclista que iniciou seu movimento no quilômetro 30. Então, começou aqui, às 8 horas. Chegou no 210, às 11, quando iniciou sua volta, chegando ao quilômetro 30, no instante, 13 horas. Daí o exercício pergunta, qual é o deslocamento escalar do motociclista entre 0, o tempo 0, e o tempo 1. O tempo 1 é às 11, é aqui, ó. Então, o deslocamento foi do quilômetro 30 para o quilômetro 210. 30 para 210, eu tenho 180 quilômetros de deslocamento. Letra B.
qual é a distância efetivamente percorrida entre o tempo 0 e o tempo 2. Distância percorrida é o quanto eu andei na ida, mais o quanto eu andei na volta. Então, 180 na ida, 180 na volta, dá 360. E daí depois ele pergunta, ele pede a distância efetivamente percorrida e o deslocamento escalar, ou seja, ΔS. Espaço final menos inicial. Pessoal, se eu sair do quilômetro 30, esse foi o início, e eu voltei no quilômetro 30, quanto vale o meu ΔS? Minha variação de espaço. Zero. Zero, perfeito. Porque eu não variei o espaço final é igual ao inicial, você nem precisa fazer conta aqui, mas você pode pôr, ó, o final é 30, menos o inicial que é 30, 30 menos 30 dá zero. Mas é uma regra, se eu sair de uma posição e lá no final do exercício eu estou naquela posição, quanto que eu variei? Nada, zero, tá? Porque eu estou na mesma posição, e a variação de espaço só olha para o início e para o fim. Não olha se eu fui para a direita, se eu fui para a esquerda, nem nada. Tá? Então, enquanto o deslocamento efetivo foi 360 km, a variação de espaço foi zero. Então, olha que louco isso. Tá? Um exemplo prático aqui, ó, imagine que eu saio do ponto A, vou até o ponto B, aqui tem 10 metros. E daí depois eu volto até o ponto C. Esse ponto C tem 5 metros para um lado e 5 metros para o outro. Pergunto, qual é a distância total percorrida? Foi do A para o B e do B para o C. Qual a distância total? 15. 15. Qual é a 15 metros. variação de espaço? 5. 5. Perfeito. Porque ó, no final eu estou aqui, 5, menos o inicial, que era aqui, 0. Então eu variei isso aqui, ó, 5 metros. Perfeito. Tá? É muito importante saber isso. Lembrando, nas fórmulas só vai ter ΔS, não vai ter distância de ida e volta. Tá? É só um conceito que tem que estar bem claro para vocês. Calcule o deslocamento escalar entre T1 e T2. Ó, T1 está aqui, T2 está aqui, então o deslocamento escalar é 180, mas olha só como diminui, né? Então, entre T1 e T2, ΔS é S final, que é 30, menos o inicial, que é 210. Então, está diminuindo 180. Esse menos significa que diminui. Tá? O sinal negativo é porque está oposto ao que cresce o espaço aqui. Tá? Bem, é isso. Vamos para a velocidade média. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Variação do espaço dividido pela variação do tempo. Tá? Lembrando, variação do espaço é espaço final menos inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Então, S menos S0 sobre T menos T0. Problema, sistema internacional é esse cara aqui. Então, a maior parte das vezes, você tem que trabalhar com esse cara aqui. Tá? Mas tem vestibular que dá quilômetros por hora. Então, eu preciso saber transformar de um para o outro. Ó, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Um jeito fácil de gravar é metro e quilômetro. Quilômetro é maior. Então, para ser maior, eu multiplico. Quilômetro para metro. Quando eu faço esse caminho, metro é menor do que quilômetro. Para ficar menor, eu divido. Tá? Um jeito de gravar quem multiplica e quem divide aí. Então, essa é a fórmula da velocidade média. O tempo médio de um atleta olímpico para a corrida de 100 metros rasos é pouco abaixo de 10 segundos. A velocidade média desse atleta em quilômetros por hora, não metros por segundo, é de
Vamos lá. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Quanto vale a variação do espaço? Esse atleta tem que percorrer 100 metros. Em quanto tempo? 10 segundos. Então, velocidade é ΔS, que é a variação do espaço, dividido por ΔT, que é a variação do tempo. 100 sobre 10, que dá 10. Gente, é certeza que se cai uma questão assim no Enem, vai ter aqui 10. E daí 90% dos alunos vai marcar a letra A. Só que se eu trabalhei aqui em metros e aqui em segundos, minha resposta é metros por segundo. E ele não está pedindo isso. Tá? Então, na física, sempre que você acha velocidade, olha o que você está achando. Ah, achei metro por segundo. Será que ele quer metro por segundo? Não. Então, eu tenho que transformar. Tá? Achou velocidade, tem que olhar para ver se não é pegadinha. Porque a chance de ser pegadinha é gigantesca. Multiplica por 3,6, 36 km por hora, letra C. Tá? Mas no vestibular do Enem, se fosse um Enem, ia ter aqui a alternativa 10. Tá? Só para confundir geral mesmo os alunos e muito aluno cair ali, nessa pegadinha. Tá bom? Classificação de movimento. Movimento progressivo significa que eu estou andando no sentido positivo, ó, do quilômetro menor para o quilômetro maior. Velocidade é maior do que zero, movimento progressivo. Agora, se eu estiver no sentido contrário, a gente chama de movimento retrógrado, quando eu estou indo de um número quilometragem maior no espaço para uma menor. A velocidade eu coloco ela como negativa, e isso significa que o movimento é retrógrado. Tá? Então, ele está retrocedendo, está diminuindo a posição do espaço. O espaço cresce para a direita e ele está indo no sentido contrário. Tá? Movimento retrógrado. O gráfico mostra como varia a velocidade de um ciclista em função do tempo. Então, aqui ó, eu tenho uma velocidade positiva, positiva, positiva. Aqui também é positiva, está diminuindo, mas é positiva, e aqui quase constante. Qual é a velocidade instantânea do ciclista no tempo 2? No tempo 2, a velocidade é 3. Ó. Tempo 2, velocidade 3. Em que instante de tempo a velocidade do ciclista é máxima? No tempo 4. Tempo 4, a velocidade é 5. Entre 0 e 10 segundos, houve algum intervalo de tempo na qual a velocidade manteve-se constante? Qual? Pessoal, aqui ó, entre 7 e 10 está praticamente constante. Ele está um pouquinho torto, ou eu estou enxergando torto, mas está quase constante aqui entre 7 e 10 segundos. Tá? Vocês estão enxergando ele um pouco torto ou eu que estou muito tempo no computador? Não parece Tá meio tortinho. Mãe! Tá não meio... parece que está descendo um pouquinho aqui? Uhum, sim. Tá, ok. Então não estou tão maluco assim. Né? Achei que eu já estava horas demais na frente do computador. O movimento desse ciclista em 0 e 10 segundos é progressivo ou retrógrado? Pessoal, se a velocidade dele sempre ficou positiva, aí ó, ela sempre ficou positiva. Ela nunca ficou abaixo desse eixo. Abaixo desse eixo seria negativa. Então, visto que ela sempre ficou ali para cima, significa que o movimento é sempre progressivo. Tá? Ok, Miriam. De nada, imagina, imagina. Tchau, tchau. Boa prova, tá? No domingo, boa prova. Obrigada, professor. Nada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Miriam. Então, a velocidade ficou sempre positiva, movimento progressivo. Agora, movimento uniforme, características. A velocidade é constante, não existe aceleração, a velocidade média é uma velocidade fixa. A fórmula ΔS sobre ΔT pode ser usada da seguinte maneira, ó, na função horária de espaços, que é o famoso sorvete. Tá? S é S0 mais VT. Tá? S é o espaço final, S0 é o inicial, V é a velocidade e o T é o tempo.
Eu sei que parecem fórmulas diferentes, mas essas duas fórmulas são a mesma, ok? Então, se você não quiser usar o sorvete, quiser usar essa aqui, que é a mais tranquila de todas, que você está acostumado, não tem problema nenhum. Ó, se eu passo S0 para cá, fica S menos S0. O que é S menos S0? Delta S. Passa o tempo que está multiplicando, dividindo. Fica delta S sobre tempo. Esse cara aqui, ó. Velocidade é delta S sobre tempo. Então, essas duas fórmulas, elas são idênticas, tá? É a mesma fórmula, escrita de uma maneira diferente para tentar complicar um pouco a vida do aluno. E é o famoso sorvete. Eu vou passar o exercício, gente. Vamos para a teoria. Vamos só rever a teoria de todos os elementos. Eu tinha feito até uns exercícios bem legaisinhos aqui, ó. Mas, Professor, oi. amanhã é quinta-feira, certo? Eu estava imaginando que vocês do PVCR iriam, por exemplo, se domingo passado foi, foi a prova de linguagens, né? Que só teria durante a semana as aulas referentes à prova que fosse aplicada no domingo, Sim. né? Por exemplo, muitos professores de linguagem não estão dando aula essa semana, né? Por Sim. considerar que o Enem já passou. E Aham. amanhã a gente teria física e geografia, né? Sendo que geografia já passou. Não teria Sim. como você pegar o tempo de geografia amanhã, não, e o tempo de português na sexta? O problema é que eu dou aula, entendeu? Uhum, E eu dou aula em pré-vestibular, então daí eu não consigo pegar mais nenhum horário. Eu tenho, na verdade, segunda-feira e quarta livre à noite. uhum. Então não consigo pegar nem de amanhã. Acho que amanhã é sexta-feira que a Sassá dá aula para vocês de física, não é? Ou é Não, amanhã? é amanhã, É amanhã? no Tá. primeiro tempo. Eu não consigo pegar, não. Tô com o horário cheio. Infelizmente eu não consigo. Eu consegui pegar o da professora da de hoje, da Ludmila, né? Uhum, Mas não consigo amanhã, não consigo, infelizmente. Talvez a Sassá consiga. Se a Sassá estiver livre, ela pode fazer 2 aulas daí, uhum. tá? Ok. Vou passar, vou para a teoria aqui, para revisar só a teoria. Cálculo do espaço no gráfico de velocidade por tempo. Sempre que o exercício te der um gráfico de velocidade em função do tempo, a área é o ΔS. Por que a área é o ΔS? Porque eu estou multiplicando esse eixo por esse, ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu passo ΔT lá, velocidade vezes tempo é o ΔS. E achar a área disso é multiplicar a velocidade pelo tempo. Tá? Então, é uma característica que o vestibular adora colocar, um gráfico de VT. É só olhar para a área que a gente tem o nosso ΔS. Tá? Aqui, exercício. Vamos lá. Ok, aceleração média. Quando um corpo altera a sua velocidade, ele possui aceleração. É a definição da aceleração, né? Mudança da velocidade. E a aceleração média, então, ó, é variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Acelerar é mudar a velocidade, tá? Então, ΔV sobre ΔT. Gama é aceleração, ΔV variação da velocidade, ΔT variação do tempo. A unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, acelerar, ó, é ir mudando a velocidade dele. Ó. Era 2, foi para 4, foi para 6 e assim por diante. Tá? Metros por segundo ao quadrado. Não existe aceleração em quilômetros por hora ao quadrado, ok? Vestibular não usa, vamos dizer assim. Não é que não existe, eu posso até criar ela e posso até sacanear vocês, mas vestibular não usa, vai usar sempre sistema internacional, ou seja, sempre metros por segundo ao quadrado. Movimento acelerado é quando a velocidade aumenta. Isso significa que a velocidade e a aceleração têm sinais iguais, então a aceleração aumenta o valor da velocidade. Já o movimento retardado é quando a velocidade diminui,
Ou seja, a aceleração e a velocidade têm sinais opostos. E daí o valor em módulo da velocidade vai diminuir. A gente chama de movimento retardado. Tá? Então, deixa eu ver aqui, só um resuminho da aceleração. Um exercício. Eu quero chegar pelo menos no move com vocês. Aqui. Movimento uniformemente variado. Vamos rever todas as formas. A aceleração, ΔV sobre ΔT. Função horária da velocidade, é o famoso vovô ama titia. Ou então vovô ateu, não sei como o outro professor falava para vocês. Ele falava vovô ama a titia ou vovô ateu? Ou não falava? Falava nada. Não falava nada. Tá, ok. Função horária dos espaços, é o famoso sorvetão. Ó, é o sorvete que a gente tinha já comentado, que é esse cara aqui, mas tem um ão aqui, ó, sorvetão, que é o t ao quadrado com a aceleração. Tá? Então, o famoso sorvetão. Equação de Torricelli. Vovô e vovó com duas asas deltas. Tá? Ou então tem uma meio que pornográfica, que é essa daqui eu uso para quando eu estou dando aula para jovens, bem criancinhas. Vovô e vovó com dois anões num triângulo sexual. É mais fácil de gravar quando é pornográfico, não sei porquê. E aqui eu tenho a aceleração, variação da velocidade do tempo, V é a velocidade final, V0 é a inicial, espaço final, espaço inicial, aceleração, tempo, ΔS, variação do espaço. Gente, chance de cair velocidade é ΔS sobre ΔT, é grande. Tá? Vira e mexe, eu nem coloco uma questão usando a velocidade média. Mas não é move. Daí é só mu, é movimento uniforme, esse cara aqui. Tá? Chance de cair move é gigantesca também. Tá? Eles sempre colocam alguma questão de move. Aqui não existe segredo. Tipo, o exercício pergunta qual é o tempo. Não dá para eu falar para você. Você vai usar vovó Matitia, ou sorvetão, ou esse cara aqui. Nunca dá para eu de cara falar para você qual você vai usar. Por quê? Tem um monte de fórmula que tem tempo. Ó. Tem tempo, tem tempo. Aqui tem dois tempos, e um deles está ao quadrado. Então, o que depende, qual fórmula eu uso, vai depender do que o exercício te deu antes. Ah, ele me deu V0. Ele me deu a aceleração. Estou marcando o que eu tenho. E ele me deu V final. Pronto. É esse cara que eu vou usar. Ou então, ele não deu V final. Ele deu espaço. Variação do espaço, né? Porque se eu passo esse cara para cá, vira variação do espaço. Daí, é esse que eu vou usar. Então, depende do que ele te deu, depende do que ele pede para você sempre. A dica que eu dou para o aluno é o seguinte, vamos supor que ele te pede a velocidade final. Você vem aqui e fala, esse cara tem, esse não. Então eu já nem vou usar. Esse aqui tem, porque variação de velocidade tem velocidade final. Daí você começa a marcar o que ele te deu de informação. Ah, professor, ele me deu tempo. Me deu tempo, ele mesmo, eu não vou usar aquele lá, mas estou marcando aqui. Me deu tempo. O que mais que ele me deu? Ele me deu a velocidade inicial. Marco, marco, marco. Ele me deu o que mais? A aceleração. Marco todos os carinhas que ele me deu. Qual fórmula eu vou usar? E aí? Essa daqui está A pergunta faltando delta S. Olha isso aqui. Eu tenho tudo. Me deu, me deu, me deu. Está pedindo o V final. Tá?
Então, vai depender do que ele te pede, do que ele te der. Ó, imagine que ele pede o ΔS. Então, ele está querendo esse cara aqui. Aqui tem ΔS também, né? Porque se eu passo esse zero para cá, tem ΔS. Aqui não, aqui não. Então, já descartei duas. Ah, o que ele me deu, professor? Deu V0. Deu aceleração. Deu... Daí depende, ó. Se ele te der o tempo, eu vou usar o sorvetão. Se ele te deu velocidade final, eu vou usar Torricelli. Tá? Então, não tem como eu falar para vocês, olha, ele te pediu V inicial, então usa aquela equação. Não dá. Aqui tem V inicial, aqui tem V inicial, aqui tem V inicial. Ele pediu V final, qual que eu uso? Não sei, aqui tem, aqui tem. Ele pediu tempo, qual que eu uso? Aqui tem, aqui tem, aqui tem. Então, nunca dá para saber e apontar para vocês qual é a forma que vocês vão usar. Tem que saber escrever essas quatro, tem que marcar o que ele te deu, marca todas. Ah, ele deu esses caras aqui. Marca o que ele está pedindo e daí vai ficar mais claro para você para descobrir qual forma usa. Tá? Não tem jeito, não tem fórmula mágica aqui nessa parte da matéria. Tem que saber as quatro formas e ir marcando. Tá? O que ele te deu, o que ele quer. Na hora que você marcar tudo, daí você vai ter a equação que você vai ter que usar. Uma dica, se ele falou que começou no repouso ou finalizou no repouso, ele está dando uma velocidade. Se começou, quanto vale a velocidade inicial? 0. Então, ele deu isso. Só que ele não deu em número, ele não falou isso aqui, ó. Ele vai só colocar assim, começou no repouso. Um objeto, um carrinho estava parado. Então, ele deu V0, tá? Então, só que ele não escreveu em números, V0 igual a 0. Então, cuidado com isso. Ou então ele pode falar, olha, tem um carro, estava a 100 km por hora e esse carro parou. Quem para, a velocidade vale 0. Mas quem é? A inicial ou a final? Afinal. Final. Então, ó, ele deu esse cara aqui, mas ele nunca vai escrever isso aqui. Ele só vai falar parou. Então, ele está dando V final, mas usando uma palavra ali. Tá? O carro parou. V final igual a 0. Então, ó, tenho esses dois caras aqui usando um termo. Então, cuidado com esses termos, porque pode acontecer deles colocarem termos ali ao invés de dar o número em si. Tá? Ou saiu do repouso, V0 igual a 0. O carro parou, a bicicleta parou, V final igual a 0. Tá? Então, fiquem ligados nisso, que às vezes o aluno olha e fala, professor, estava faltando informação, não sabia, faltava dois itens para qualquer uma das formas, mas tinha lá, estava escrito, só não se ligou no o que significava aquilo, iniciar ou finalizar. Tá? Bem, pessoal, é isso. Acho que já foi muita informação na cabeça de vocês para hoje. Tá? Vamos ver se a Sassá consegue pegar a aula de amanhã, para daí vocês terem mais uma aula de física. Eu acho que a matéria dela também está atrasada, ela está precisando de mais aula, né? Pois é, Delardo. É. Vamos lá.